dica que eu considero muito valiosa para engajar os estudantes no processo de aprendizagem é incentivar o hábito da leitura. Se você observar, a nossa realidade hoje traz uma infinidade de estímulos em outros formatos que não sejam material escrito. Hoje nós temos o formato de vídeo, fotos, imagens, esquemas, podcasts, enfim, múltiplas plataformas digitais que oferecem conteúdos em diversos formatos. Isso faz com que as pessoas leiam menos, independente da sua idade ou do seu nível de formação. Notem vocês que, pelo comportamento das pessoas nas redes sociais, a gente já pode observar essa realidade. Aquelas postagens que provocam maior engajamento, que têm maior repercussão, no geral, são aquelas que não oferecem materiais escritos. São aquelas que apresentam fotos, imagens, vídeos, desenhos e outros formatos que chamam mais atenção, concorrendo com um texto escrito. Isso acontece porque as pessoas vivem uma escassez de tempo. Então, aqueles formatos de conteúdo que exigem um envolvimento maior, que exigem que a pessoa pare e se dedique para aquela leitura, para aquela atividade, tendem a não gerar tanta repercussão, tanto engajamento. Essas consequências trazem aí uma série de benefícios para o nosso desenvolvimento, mas talvez traga algo que não seja tão favorável para a formação dos nossos estudantes. Essa falta de leitura acarreta numa série de consequências, como as dificuldades para compreensão, dificuldades para interpretação e análise, escassez de vocabulário, dificuldade para produção textual, e tudo isso vai fazer falta lá na frente, né? Independente se for na atividade profissional ou mesmo pessoal desses estudantes. Então eu penso que os educadores hoje trazem uma missão muito importante, que é resgatar esse hábito da leitura e incentivar a leitura na sala de aula e fora dela. E qual é a dica para incentivar esse hábito nos jovens, nas crianças ou mesmo nos adultos? Primeiro, a gente precisa elaborar materiais que sejam simples e enxutos. O que significa isso? Não adianta a gente pegar um texto enorme com uma letra miudinha e oferecer para os nossos estudantes e dizer: vocês leiam esse material porque na semana que vem eu vou fazer uma prova, ou na próxima aula eu vou cobrar esse material, eu vou fazer uma atividade e quem não souber não vai receber a sua nota. Não adianta, e esse tipo de comportamento não incentiva a leitura, ao contrário, faz com que esses estudantes busquem aquele conteúdo em outros formatos, como, por exemplo, na internet. Então, a gente precisa oferecer um texto que seja compatível com o perfil dos nossos estudantes. Por isso é importante conhecê-los, saber qual é o vocabulário que eles trazem, utilizar termos que sejam adequados para a compreensão deles, porque quando a gente começa a ler um material que traz muitos termos desconhecidos, isso acaba tornando aquela leitura mais densa, mais complexa, e isso vai fazendo com que a pessoa naturalmente desista, não queira continuar com aquele material, não queira continuar com aquela leitura. Então é importante que a gente busque isso em primeiro lugar. Qual é o vocabulário adequado para esse meu estudante, para esse perfil que eu estou atendendo? Que assuntos são do interesse desses estudantes, para que eu traga, num primeiro momento, aqueles assuntos compatíveis com a realidade deles. Isso vai engajá-los numa leitura, vai fazer com que eles tenham interesse naquele conteúdo que está sendo oferecido. O material textual pode apresentar outros estímulos no meio da escrita. Pode ter gravuras, pode ter links para vídeos, pode ter mapas conceituais, esquemas, fotografias, tudo isso vai depender do conteúdo e do público que a gente está destinando. Outro ponto importante
é a extensão desse material. A gente precisa adequar a extensão com o nível que a gente está trabalhando, o nível de ensino, e com o perfil desses estudantes. Eu preciso oferecer um material que ele consiga iniciar e concluir aquela leitura. Isso vai motivar ele a continuar lendo, a entender aquele material e ir em busca talvez até de outros e nas próximas leituras ter um engajamento maior. Então, essas são as dicas principais. Um material que seja simples para os estudantes que vão receber e um material cuja a extensão seja compatível com o público que eu estou trabalhando. Esse é o desafio dos professores.